E aí, pessoal, nessa aula vamos resolver nosso primeiro exercício sobre vetores, tá? Mas antes de eu entrar no exercício propriamente dito, só mostrar uma coisinha pra vocês, tá? Que no lugar de escrever esse Cout para cada um dos números, ó, cada uma das posições, né, dos índices do meu vetor, 0, 1, 2 e por aí vai, eu posso fazer uma coisa maravilhosa, né, que é utilizando o for, que a gente já aprendeu. Então, como é que eu posso utilizar o for para navegar por um vetor? Você vai, de novo, declarar uma variável, né? Então, eu vou chamar de i, que vai começar o quê? Na posição 0, tá? Então, o início vai ser 0, porque o índice do meu vetor sempre começa em 0. E eu vou... o final, né, do meu índice vai ser quando i for menor que n, tá? No caso, n aqui é 5, certo? E veja que eu não coloquei menor igual, eu coloquei menor. Ou seja, nesse exemplo aqui, ele só vai até o 4, né? Que é o que a gente quer, 0, 1, 2, 3 e 4, tá? Então, veja que eu botei i menor que 5, tá? I mais, tá? Aí, ó, veja só o que acontece. Se eu botar aqui o Cout, nomes na posição i, veja só que maravilha. Opa, bonitinho, ó, escreveu em cada linha os valores do meu vetor, tá? Por que isso acontece? Novamente, né, o nosso for, ele vai incrementar de 0 até 4, certo? Porque, de novo, tô botando i menor que 5, tá? Então, esse i sempre vai receber o valor aqui, tá? A posição aqui do meu índice do vetor, certo? Veja que se eu botar aqui i menor ou igual a 5, tá? Vai dar ruim aqui, ó. Ele na verdade, imprimiu aqui uma posição em branco, né? Mas, enfim, porque não tinha mais nada no meu vetor, certo? Então, ó, tem que ser de fato i menor... Ah, pronto, deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu escrever, então, aqui o i, certo? Vou dar um espacinho. Não, vou ainda escrever melhor. Índice e espaço o nome. Ó, vamos ver o que acontece agora. Ó, índice 0, Maria, índice 1, João, índice 2, Pedro, índice 3, José, índice 4, 1, 2, 3, 4, né? Ó, exatamente como tá aqui em minhas strings, certo? Aí agora deixa eu botar menor ou igual pra vocês verem. Veja que o índice 5 ele não colocou nada do lado. Opa! Ele nem colocou, ó, deixa eu rodar de novo aqui. O índice 5 ele não colocou nada do lado, certo? Inclusive até acho que deu um erro, e é para dar erro mesmo, tá? Você não pode acessar um vetor fora dos seus índices, tá? É para ele dar erro. Então, ok. Essa é uma forma da gente navegar pelo vetor utilizando o for, a vantagem do for. Pronto, agora a gente pode voltar para o nosso exercício, tá? Então, vamos ler aqui o enunciado. Ó, construa um programa que leia 10 números reais e os armazene em um vetor. Em seguida, leia dois valores, x e y, correspondentes a duas posições no vetor. Ao final, escreva a soma dos valores encontrados nas respectivas posições x e y. Então, por exemplo, ó, se o meu vetor for assim, ó, vamos botar aqui, entre colchetes, né? Então, vamos botar alguns números aleatórios. 9 e 1, tá? Pode botar mais até quanto você quiser, certo? Números repetidos, enfim. Digamos que esse seja o nosso vetor. E digamos que o usuário, então, vai passar um x e um y. Então, supondo que ele passe um x, sei lá, vamos botar aqui 1, e um y ele passe na posição 4, certo?
Ó, veja, quem do meu vetor aqui que tá na posição 1? Quem é que tá na posição 1? Ó, veja que eu vou contar 0, 1. Então, quem tá na posição 1 é o 2, certo? O número 2. Então, ó, i igual a 1, bota assim, i igual a 4. É o 2. Ó, vou botar aqui uma setinha. E o y, né? Então, a posição, o índice na posição 4 é onde? 0, 1, 2, 3, 4. É 1, tá? Você conta sempre assim, de 0, 1, 2, 3, 4. Então, ó, é 1 na verdade, né? Então, qual a soma do x com o y? Vai ser igual do vetor na posição x com o vetor na posição y vai ser igual a 3, né? A soma igual a 3, tá? É isso que ele quer no exercício aqui, certo? Então, se escolhesse, por exemplo, posição 0, x igual a 0 e posição 5, por exemplo, aqui, 65 mais 3, vai dar o quê? 68, certo? Então, é pela posição do meu vetor, tá? Aí, beleza, como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu tirar isso daqui. Bom, ele quer então que você leia 10 números reais, tá? Eu vou colocar aqui, vou declarar uma variável chamada n, para justamente armazenar esse valor, né? Então, quantas vezes que eu vou... que vai ser o tamanho do meu vetor e quantas vezes que eu vou repetir o programa. Bom, então vai ser n igual a 10. Vou apagar isso aqui, tá? E o meu for vai ser bem parecido. Eu vou navegar de i igual a 0 até, ó, lembrando que tem que ser menor, né? Até 10, certo? Então vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e para no 9, perfeito? Bom, aí ele quer que eu leia esses 10 números e armazene em um vetor. Então, 10 vezes eu posso pedir para o meu usuário, ó, cout, digite um número. Ele vai me digitar um número. Não vou nem pular a linha, tá? Ele vai digitar na mesma linha. Então, digite um número. E agora, o meu CIN, tá? O que eu vou fazer com o meu CIN, ó? Normalmente, a gente declararia alguma variável, né? Sei lá, x, ou não, vamos botar, sei lá, input do usuário, por exemplo. E faria isso, né? Normalmente a gente faria isso, mas, agora não vamos mais fazer isso. Agora vamos fazer o quê? Int input com tamanho n, tá? Ou seja, aqui agora eu tenho um vetor de inteiros, tá? Aqui ele pediu reais, né? Então eu vou botar float, porque pode ser reais. Meu input, ele vai ser um array, um vetor do tipo decimal, do tipo float, de n posições. E quem é n? Por enquanto aqui tá 10, tá? Então é como se eu estivesse botando 10 aqui. Só que aí eu já boto n para facilitar a nossa vida, tá? Porque aqui eu também poderia colocar, ó, n, certo? Que aí se eu mudar aqui para 15, eu não preciso ficar mudando em dois lugares, tanto aqui quanto aqui, tá? Então, ó, vamos deixar como 10 e utilizar o n aqui e o n aqui, perfeito? Aí, ó, toda vez que o usuário digitar um número, o que eu vou fazer? Eu vou salvar esse número no meu vetor na posição i, certo? Ou seja, o usuário digita o número e eu tô na iteração 0, aí ele vai salvar esse número que o usuário digitou na posição 0 do meu vetor, tá? E aí assim eu vou preenchendo esse vetor, beleza? Deixa eu colocar aqui um númerozinho menor só pra gente ir fazendo uns testes. Então eu vou botar 3 por enquanto. E eu quero mostrar pra vocês que eu vou executar isso, tá? O usuário vai
Deixa eu rodar logo. Então, ó. Digite o número 6, 2 e 4. Pronto. Veja que rodou 3 vezes, tá? Porque o meu N tá 3. Perfeito? Agora, ó, vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Se eu quiser imprimir agora, ó, Cout, por exemplo, input na posição 0, olha só o que vai acontecer. Digite o número, 65, qualquer número. Eu pedi para ele imprimir input na posição 0, quem é o 0, né? Foi o primeiro número que eu digitei, 65. Então, ele pegou e imprimiu aqui no final o 65, beleza? Mesma coisa, eu poderia fazer um for, certo? Um outro for para poder, ó, imprimir todos. Posso fazer da mesma forma, ó. Depois que o usuário digitar, eu simplesmente vou lá e imprimo todos os números que ele digitar depois, certo? Ó, por exemplo, vamos lá. Digite o número. Pronto. Digitou igualzinho o que o usuário colocou aqui. Perfeito? Ok. Só que agora ele quer o quê? Ele não quer que você simplesmente imprima isso. Ele quer o seguinte, ó. Quer que agora, depois do usuário digitar 10 números, que eu vou botar... Vou mudar depois, tá? Aqui para 10, mas vamos deixar 3 por enquanto, só para testar. Ele quer que o usuário também digite 2 valores, x e y. Então, eu vou declarar mais 2 variáveis x e y, que elas têm que ser do tipo inteiro. Por que inteiro? Porque os índices do meu vetor são sempre números inteiros, os índices, tá? Não o conteúdo. Presta atenção nisso. O índice é o quê? É esse númerozinho aqui, né? 0, 1, 2, 3, 4. Tá? E o conteúdo é o que tá dentro da minha caixinha, tá? Então, os índices sempre vão ser números inteiros. O conteúdo é que pode ser, né, strings, como eu tinha colocado lá antes. Enfim, antes aqui tinha as stringzinhas, né? Então, o conteúdo pode ser o que você quiser, tá? O tipo de dado que você quiser, desde que seja todo do mesmo tipo, mas os índices são sempre inteiros. Então, por isso que aqui, meu x e y tem que ser do tipo inteiro. Aí, agora eu vou pegar e pedir para o meu usuário, digite um índice, vou botar assim, um índice, tá? Do vetor, por exemplo. Não vou dar mais espaço não, para ele digitar na mesma linha. E sem, esse vai ser o meu x. E vou fazer a mesma coisa aqui para um y. Então, ele vai pedir para o usuário 2 vezes, né? Um x e um y, tá? E aí, o que ele quer agora? Ó? Ao final, escreva a soma dos valores encontrados nas respectivas posições x e y. Perfeito? Então, ó, antes de fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Vou mandar imprimir simplesmente qual foi o meu x e, ó, vou dar um espacinho aqui, e o meu y, tá? Então, só para vocês verem aqui como é que esse fluxo está funcionando. Então, aqui ele está pedindo primeiro para eu digitar os números, né, como sempre. Aí ele pede agora, digite um índice do vetor. No caso aqui, a gente só pode digitar ou 0, 1 ou 2, né? Porque eu só tenho 3 elementos, tá? Então, é 0, 1 ou 2, tá? Então, eu vou digitar 0, por exemplo. E agora eu vou digitar 2. Ó, aí veja que ele digitou 0 e 2, que foram os índices que eu digitei aqui. Agora vamos mais pra frente, vamos fazer mais um pouquinho. Veja o que acontece agora, ó, se eu fizer o seguinte. Eu quero agora imprimir x
mais x e o valor de x no meu vetor, que vai ser quem? Input, é o meu vetor, na posição x. Lembra que tinha lá, que eu botei 0 e 2, por exemplo. Então, se o x recebe 0, é só eu pegar aqui, ó, o meu input, que é o meu vetor, na posição x, ok? Essa é a ideia. E a mesma coisa eu vou fazer, agora eu vou dar um end-L, e agora eu vou fazer a mesma coisa aqui para o y, ok? Então vamos rodar. De novo, digitar os números. O índice, agora de novo, 0, ou 0, vou digitar, sei lá, 2, e agora vou digitar 1. Ó, x, né, recebeu 2, por exemplo, o primeiro índice que eu digitei, que é o x. Então, quem é o input na posição x? Na posição 2, é o 65, né, 0, 1, 2, tá? Então, eu vou pegar esse número daqui. E quem é o meu input na posição 1? Esse 345. Então, ele veio e imprimiu aqui do lado. Aí, na verdade, o que ele quer é somar os valores encontrados nas posições x e y. Então, ó, só fazer o seguinte. Cout, a soma vai ser o quê? Input x mais input y end-L, tá? Só isso, ó. Então, vou até mudar aqui para 10 para a gente já ver a execução completa conforme a questão pede. Perfeito? Digite o número. Agora vai ter que digitar vários números, tá? Vou digitar aqui aleatoriamente. Lembrando que pode ser números reais também, tá? Que eu botei lá float, né? Mas enfim, vamos botando aí números aleatórios, digitando vários. Ó, aí pronto, já digitei os 10 números. E agora ele quer um índice do vetor. Vamos digitar, por exemplo, qual é esse daqui? 0, 1, 2, 3, 4. Pronto, o 4, que é um número real, índice 4, com o índice 0, por exemplo, ó. Então, ó, índice 4, qual era o elemento do índice 4? 5.4. Qual era o elemento do índice 0? 3. Agora a soma é 8.4. 5.4 mais 3. Aí, 8.4 e eu imprimi que a soma é essa, tá? Então, tá aí uma forma da gente utilizar esses vetores, tá? Ele é bom, importante para armazenar vários conteúdos, né? Que eu poderia colocar 100 números para a pessoa poder digitar, tá? Mas, enfim, só para teste tá ótimo, né? Como 10, beleza, gente? Então, esse foi um exercíciozinho para vocês. Até a próxima aula.